Bem-vindos ao canal O Estado Mental. O meu nome é Marco Aurélio. Hoje eu quero falar um pouco sobre lei e que todo mundo tem que saber. E eu vou começar logo do início da lei que nós temos hoje em vigor. A Constituição, que os juristas falam. Que a Constituição é a lei que precede todas as outras criadas, então é aquela que tem que entrar em vigor se houver algum conflito. Quando a Constituição brasileira foi criada, tinha 245 artigos. Primeiro vamos comparar. 245 artigos. Vamos comparar com outra Constituição. A dos Estados Unidos tinha 7 quando foi criada. E a Constituição dos Estados Unidos hoje tem 7 artigos e mais 27 emendas constitucionais. Em 255 anos, vamos arredondar para 250 anos de existência. A do Brasil foi criada em 88 e já foi remendada mais vezes do que isso, o que prova que esse é um texto falho. É um texto que foi criado por pessoas, então é óbvio que vai ter erros na Constituição brasileira. Muita gente que defende a Constituição brasileira vai ficar: por favor, não fale mal da nossa Constituição. Eu não estou falando mal da Constituição. Mas é óbvio, temos que falar dela. Dentro de tanta complexidade, é óbvio que existe muita coisa lá que não devia estar lá, muita coisa lá que devia estar lá, mas é estranho que existem certas coisas que não estão lá, mas deviam. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Por exemplo, o artigo 5º, que é aquele que todo mundo fala que é o mais importante. Mas fala no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. E também fala que todo mundo tem direito à segurança. E aí está logo uma grande inconstitucionalidade. Porque todo mundo sabe que existe forro privilegiado. Também é inconstitucional se você vê que deputados têm o seu carro blindado, escolta armada. Parece que eles têm mais segurança do que nós. E isso me lembra um livro que eu acho que todo mundo deve ler. É um livro muito engraçado. E eu recomendo. Animal Farm. Animal Farm é um livro escrito por George Orwell. Em português você pode ver a tradução desse livro pelo título de A Revolução dos Bichos. Basicamente fala a história de um grupo de animais que se revoltaram contra os seres humanos e criaram a sua própria sociedade, a sua própria utopia. E nessa utopia fizeram uma lista de regras. No início foi lindo, maravilhoso, mas depois os animais mais inteligentes tiraram proveito dos animais menos inteligentes. O que prova que poder corrompe. E eu acho que esse foi o problema também na nossa Constituição. Quando foi escrita por pessoas cujo poder corrompeu. No final desse livro, uma das frases mais emblemáticas fala que todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. E muita gente leva isso mais além, falando que na sociedade de hoje todas as pessoas são iguais, mas algumas pessoas são mais iguais que outras. Todas as pessoas têm liberdades, mas certas pessoas têm mais liberdades que outras. Todas as pessoas têm direitos, mas algumas pessoas têm mais direitos do que outras. E essa é a verdade que a nossa Constituição abriga. Ainda no artigo 5º. No artigo 5º fala sobre o direito à vida, o direito à intimidade, o direito à igualdade, o direito à propriedade e o direito à segurança. Mas não fala nada de você proteger os seus direitos. No artigo 5º ainda fala mais. Fala que você tem direito à integridade física, não é? O direito à vida, o direito ao seu corpo. Fala do direito de integridade moral, que é a sua honra.
fala do direito à integridade psíquica, que é a liberdade religiosa e de expressão. E ainda, na linha 11 do artigo 5º, fala que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Mas se alguém entra em sua casa, te amarra, te amordaça, faz tudo o que quer, te insulta de 10.000 maneiras e faz coisas humilhantes, na Constituição você não tem o direito de defender os teus direitos. E essa é a verdade. Toda lei tem que respeitar a Constituição e nela não tem nada que ter o direito de proteger os teus direitos. E você proteger os teus direitos é uma coisa óbvia. Vem da pré-história. Você proteger a tua vida. E a Constituição te nega esse direito. E como te nega esse direito? É muito simples. A autodefesa, a defesa dos teus direitos perante alguém que está quebrando a lei, só é contemplado na lei pelo Código Penal, no artigo 23, que fala sobre exclusão de ilicitude. Ou seja, que se você se defender pela lei, aquilo é ilegal e só vai ser legal mediante certas e determinadas características. Que é 1, agressão ser atual ou iminente, muito bem. 2, não ser justiça com as próprias mãos, ou seja, que você não vai procurar exceder os tribunais, mas é óbvio que no calor do momento você pode atuar direito seu ou de outrem, ou seja, proteger a tua família. Isso é bom. E tá aqui 2 coisas que eu me recuso a admitir que esteja na lei por causa que está muito errada. Que é o uso moderado de força e os meios necessários. Se você usa mais força do que o bandido, você está errado. Se você usa meios que podem ser considerados perigosos, você está errado. Mas assim, não deixe a lei, esses palavreados bonitinhos, te enganar. Se alguém entra em tua casa e a sua vida e a vida dos seus familiares está em jogo, isso é a mesma coisa que está numa guerra. E na guerra, você não tem controle. Você quer sair vivo de uma guerra, você tem que te dar tudo que você tem para sair vivo de lá. E eu não vejo isso de outra maneira. Se um vagabundo, um cidadão, entra em sua casa com o intuito de furtar ou te fazer mal, tanto faz você se defender com uma pedra ou com um .50, se você tiver à mão. É a tua vida e a vida da tua família, e você deve fazer de tudo para defender. Isso é normal em todo o planeta, menos no Brasil. Porque a Constituição prevê que se você agir contra, mesmo que ele esteja agindo contra você, você não pode agir contra. E eu já vi histórias, eu não vou falar aqui as minhas fontes. Mas imagina, um cidadão chega em casa, encontra a mulher sendo violada por um bandido, ela amordaçada. Ele pega num vaso, racha o vaso na cabeça do bandido, ele perde a consciência. Como o bandido não consumou o fato da violação, o que acontece? Ele não foi acusado de nada, mesmo sendo pegado com as calças baixadas, prestes a violar a mulher do outro. E o cidadão de bem que protegeu a mulher de ser violentada foi preso. E olha só isso, vamos ver o que o Código Penal diz. O artigo 129 do Código Penal fala que ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem possui pena de detenção de 3 meses a 1 ano por prevenir uma violação. E já vi também um caso que um policial estava em casa,
um bandido entra pela janela com uma faca, o policial tira a pistola, dá um tiro na perna do cidadão e o juiz tem a cara de pau de falar que foi uso de força excessiva, porque o policial que foi treinado para usar a arma tinha uma arma e o seu treino, enquanto isso o cidadão só tinha uma faca. Só tinha uma faca. Se existe uma coisa que os políticos deviam pôr na mesa para a melhoria do país, é permitir ao cidadão de bem se defender. Eu sou contra a lei do desarmamento, mas mesmo tendo essa lei revogada, não vai adiantar de nada. Mais vale nós primeiro nos concentrarmos em ao menos poder nos defender, para depois vermos os meios que podemos nos defender. Se você gostou desse episódio e ele foi útil, muito obrigado. O meu nome é Marco Aurélio e esse foi mais um episódio de O Estado Mental.